Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos então para a nossa aula de história, referente ao dia 24 de abril, tá bom? O nosso tema será Museu, Preservação da História. Isso aí vai estar no livro de vocês, na página 26 a 28, ok? Eu quero fazer um resumo de algum conteúdo que nós já vimos sobre registros históricos. É a forma que a história vai acontecendo e essa forma, então, de registrando a história. E o que são sujeitos históricos? Somos nós ou a sociedade, porque pode ser a nossa própria história ou a história de um povo, de uma sociedade, certo? São os sujeitos de uma história. E o que são fontes históricas? São aqueles acontecimentos, aquelas coisas que nos contam o que aconteceu no passado. Como que nós sabemos de coisas dos nossos avós, bisavós, tataravós, não é? Aquelas fontes que foram deixadas, que podem ser inclusive objetos, tá? Lembra a nossa aula dos celulares? Então, é isso mesmo. E o que são fatos históricos? São aqueles acontecimentos da nossa vida ou de um povo que aconteceu no passado e que não pode ser mudado, ok? Então, até aí foi a nossa revisão. Agora, gente, vamos conversar sobre o nosso tema de hoje. Como é, então, que podemos preservar, como que podemos guardar a nossa história e a história dos povos? Bem, para isso, para serem guardados, a história primeiro dos povos, existem os museus. O que seriam, então, esses museus? São instituições, são lugares que preservam, que guardam e que deixam expostos, mostram objetos de diferentes épocas e lugares. Então, o que o museu faz? Ele pega, então, a história de um povo e vai pegando objetos, vai pegando roupas, vai pegando objetos que aquelas pessoas tinham guardado e eles colocam num determinado espaço, né? E aquele espaço ali cuida de tudo aquilo para não estragar, para sumir, ok? Então, isso aí são os museus. Agora, gente, existem vários tipos de museus. E nós vamos falar um pouco sobre esses tipos de museus, tá bom? Só um minutinho, vou pegar aqui para vocês. Bem, os tipos de museus, vamos colocar aqui. Existe, gente, os museus históricos. Eles guardam, então, objetos, documentos antigos, às vezes peças, né, da casa da pessoa, às vezes móveis daquelas pessoas que viveram lá no passado. Existe o Museu de Arte. O Museu de Arte, ele guarda as obras, livros de escritores, às vezes telas de pintores famosos, objetos e coisas de artistas famosos. Então, esses são guardados nos museus de arte. E os museus de ciências naturais, que é muito interessante. Então, nesses museus de ciências naturais, podem ser guardadas pedras, às vezes até rocha mesmo, ou pedras preciosas. Elas podem ser guardadas fósseis. O que são isso? Ossos. Ossos de pessoas ou de animais. Vocês lembram sobre os dinossauros? Então, como sabemos sobre os dinossauros? Sabemos porque foram encontrados ossos de dinossauros, correto? Pode ser guardado madeiras, pedaços de madeiras que às vezes foram extintas, nem existe mais. E como que é o museu doméstico? O museu doméstico são aquelas coisas da sua família, aquelas coisas que são guardadas do seu avô, do bisavô, às vezes de uma avó. Essas pessoas às vezes até já se foram e a família vai guardando um objeto dele, que são os nossos museus domiciliares, domésticos. Fotografias, não é verdade? Podem ser guardadas nos museus para tomar cuidado para ela não mofar, para ela não estragar, ok? Então, gente, essa aí foi a nossa aula de hoje, falando sobre museus e como é que pode ser preservada a história, tanto de um povo quanto nossas coisas pessoais também, não é verdade? Que são guardadas em lugares conservadas
e depois elas poderão ser expostas, mostradas, não é verdade? Para as pessoas que vão visitar os museus. Eu deixo aí um desafio para vocês. Nós temos vários museus aqui na nossa cidade e o desafio é, assim que for possível, você ir e fazer uma visita em um desses museus. Um grande abraço para você. A nossa aula para hoje seria isso. Eu vou deixar uma atividade no Classroom. Beijo, se cuida, tá bom?